Curso Círculos em Movimento. Então, nós vamos começar com a fala da Carolyn a respeito da implementação da justiça restaurativa e círculos de paz nas escolas, nos ambientes escolares. I'm going to talk about some core principles of a change process. Eu vou falar para vocês a respeito de alguns pressupostos centrais para um processo de mudança. And I want to say I hope these ideas will be useful to you. E eu espero que essas ideias que eu trago possam ser úteis para vocês. They're not a prescription. Elas não são uma receita. But these are patterns that we have found important and useful in bringing these practices to schools. Mas nós achamos que são padrões úteis de como fazer essa implementação nas escolas. So I think the first idea is one you're very familiar with. Então, eu acho que a primeira ideia é uma que vocês já devem estar bem familiarizados. That this is a profound change that we're talking about, not a trivial one. Que essa é uma mudança profunda de que nós estamos falando, não é nada trivial. That the mindset, that the restorative mindset is not one that is supported by the dominant culture. E que a mentalidade restaurativa não é exatamente uma mentalidade que seja aprovada pelas nossas instituições. And because we're talking about cultural change, e por estarmos falando de mudança cultural, it can't be forced on anyone. Não pode ser forçada para ninguém. You can't do it alone. Você não consegue fazer isso sozinho. You have to do it together. Tem que fazer junto. And you have to invite people into the process. E você precisa convidar as pessoas para fazerem parte do processo. So it takes time. Então, leva tempo. And it's never ending. E nunca termina, nunca está acabado. But it's very necessary to open the spaces for reflection. Mas é necessário abrir os espaços para reflexão. To talk about those important underlying ideas of what do we really believe is true. E é muito importante abrir espaço para falarmos sobre as ideias centrais, no que nós acreditamos que seja verdade. We work a lot with the core assumptions. Nós trabalhamos muito com os pressupostos centrais. Having people reflect on do they believe everyone has a core self that is good, wise and powerful? E levar as pessoas a refletirem. Será que nós todos acreditamos que dentro de cada um existe um eu verdadeiro, que é bom, sábio e poderoso? Do they believe that about themselves? Perguntar a eles se acreditam isso deles mesmos. Acreditam que são, no fundo, são todos eles, inclusive eles mesmos, bons, sábios e poderosos? Again, this is not ending work. This is work you need to think about doing all the time, this reflective work. Então, esse não é um trabalho que termine. Nós temos que sempre trazer a reflexão para tudo aquilo que nós estamos fazendo. The second, more practical idea A segunda ideia mais prática is that we encourage a school to set up a restorative, we call it a restorative leadership team.
é que nós encorajamos as escolas a formarem um time de justiça restaurativa em cada escola. And on this team should be teachers, E deste time devem fazer parte professores, administrators, administradores, students, alunos, parents, pais, and anyone you feel is representative of your community, maybe 10 people, 10 to 15 people. e talvez algumas pessoas que vocês considerem que sejam importantes para a comunidade, 10 a 15 pessoas. And this team is there to hold the work through the change process. E esse time estará lá para puxar o processo de mudança. So this team, first of all, should all be trained. Então, antes de mais nada, esse time de pessoas tem que ser capacitado And it's wonderful if they can do their training together. e seria maravilhoso se estivessem todos juntos no mesmo grupo de capacitação. This team also starts to develop some vision for what is the goals for your community. E esse time também começa a desenvolver a visão de quais são os objetivos para essa comunidade. What changes do you hope to see? Quais são as mudanças que você espera ver? It's important that this leadership team start to really use their own language to talk about what restorative justice means and what circles mean for your school community or your community. Então é importante que esse time comece a conversar a respeito de o que a justiça, usar suas próprias palavras, o que a justiça restaurativa significa para eles e o que o trabalho de círculos significa. And that team also will think about where do you most want to get practice going. E aí esse time também vai pensar em onde é que nós queremos que haja mais prática acontecendo. Sometimes we encourage people to think about where are the openings in your school. Às vezes, normalmente a gente encoraja as pessoas desse time a buscarem onde é que tem alguma abertura para esse trabalho, onde é que é mais fácil começar. And this could look very different for any school. E isso pode ser uma coisa bem diferente em cada escola. But it's important to think about at your school, where is the energy for doing a new implementation for this? Mas é importante pensar na sua escola, onde é que está a energia em que a gente pode implementar os círculos. So the next step then is for the leadership team to invite other people into the process by inviting them to get training. E aí a próxima parte é que essa equipe de justiça restaurativa comece a trazer mais pessoas para junto de si e pensar em quais são as pessoas que mais precisam ser capacitadas. And we talk about this in terms of, we use the phrase early adopters. E nós falamos isso em termos de, nós usamos uma frase que diz os que adotam desde o início. Who are the people in your community who you know are drawn to this kind of practice? You are all early adopters. E quem são as pessoas dentro da nossa comunidade escolar que podem se juntar a nós e entender esse processo desde o início? Because we really believe it's important to get practice going in your school. Porque nós acreditamos que, em primeiro lugar, tem que acontecer práticas dentro da escola.
Because many people will get introduced to the process by sitting in circles together. Porque muitas pessoas vão ser apresentadas a esse processo participando de círculos. And it starts to grow, so more people will be interested in training after they've sat in circle for many reasons, for a lot of different purposes. E as pessoas podem começar a se interessar em participar mais, em ser capacitado depois que estão em círculo por diferentes objetivos, em círculos planejados com diferentes objetivos. So they might be part of a conflict, so they sit in a conflict circle. Pode ser um círculo em que eles fizeram parte de algum conflito, então eles vão se sentar no círculo para resolver. Or a community building circle in their classroom. Ou eles podem participar de um círculo de construção de comunidade em sua sala de aula. And teachers who are reluctant will see the circle happening in other teachers' rooms. E aí os professores que têm uma certa relutância, uma certa resistência, começam a perceber os outros professores falando bem e falando das possibilidades do círculo. So you want to get more people to participate in circle, and that is how then they get interested in going to training. Então você quer oferecer o círculo para mais e mais pessoas, para que elas fiquem interessadas e se interessem em fazer uma capacitação também. So we try to layer in training. First, train a core group of people who will start to practice. Então nós vemos essa implementação como camadas. Primeiro, treina uma equipe que será a equipe liderança, o time de líder que vai liderar o processo. Always with an invitation. Sempre como convite. Then we invite people to trainings for how to do restorative discipline in their classrooms. E aí nós convidamos as pessoas para serem capacitadas em como usarem uma disciplina restaurativa dentro da sala de aula. And then we make sure there are a few people in your school who can hold a process when there is serious harm. E aí a gente espera que tenha alguém na sua escola que possa fazer círculos para quando acontecem casos mais sérios, conflitos mais sérios. So if you remember the triangle from yesterday, Então, se vocês lembram do triângulo de ontem, you're concentrating on getting practice at the base, a gente concentra em fazer práticas naquela base da pirâmide ou do círculo, and you're also training people to use it when there's minor conflict. e você também está capacitando gente para usar o círculo quando houver conflitos menores, de menor potencial. And you've also got one or two people who could do hold a process when there's been some serious harm. E o ideal é de que 2 pessoas, pelo menos, sejam preparadas, sejam capacitadas para lidar com casos mais sérios, com conflitos mais sérios, que seria aquela parte bem de cima da pirâmide. And this level of practice will start to influence other people. E esse nível de prática vai começar a influenciar outras pessoas. And then it's easier to invite more people to get trained. E aí fica mais fácil de convidar mais pessoas para serem treinadas, capacitadas. And the restorative leadership team is always meeting regularly to think strategically. E a equipe de implementação também vai se reunir rotineiramente para ver quais são as estratégias de implementação para a nossa escola. About who else needs to get training. How do we get people ready who are ready for training, wanting to come to training, how to get them trained. Como é que nós vamos oferecer capacitações para as pessoas que já estão prontas
para fazerem as capacitações, que já têm interesse em fazer capacitação. Just as your restorative leadership team has students, parents, and teachers, E a sua equipe de liderança, de implementação, vai ter professores, alunos, parents, e pais. Pais, professores e alunos. it's important to think about your early adopters might also be students, very important, E vocês podem pensar também que esses que aderem primeiro, primeiro grupo que adere à ideia, também pode ter alunos and also parents, e pais, juntamente com os professores. or other adults in your building. They may be secretaries, they may be lunch monitors, they may be all kinds of adults who are working at the school who, if they are drawn to this, they might be the right early adopters to be part of this process. E nós temos também que pensar em outros adultos da escola. Pode ser um secretário, uma secretária, pode ser uma merendeira, pode ser... Prestar atenção em quem são as pessoas que compram a ideia de primeira mão. And I want to pick up here on something that was said by Sergio. Certo? Certo. Aham. E eu quero acompanhar uma sequência daquilo que o Sérgio nos trouxe. That it's really important to have your administrators, principal, and people from the central office, for us it's called a superintendent, to go to training as well. E que é muito importante, como o Sérgio comentou, que se tenha as pessoas da direção e as pessoas eu sou da época da Delegacia de Educação, que não é mais, né? O que é? Coordenadoria Regional de Educação, o CREA. Ter gente do CREA junto para ser capacitado. But you don't need to get them into training at first. Você não precisa capacitá-los no início. First, get practice going. Primeiro, comecem com as práticas. But continue to invite them. It's hard to get those people to give up the time for a training. Mas continue a convidá-los, porque para essas pessoas é difícil elas tirarem o tempo para fazer uma capacitação completa. Mas continua convidando. But at some point it's really necessary. Mas em algum ponto da caminhada eles têm que estar juntos. Because in a next phase, and I'm talking about, this is a process that we think maybe takes about 3 to 5 years. E esse processo que eu estou expondo aqui é um processo que nós pensamos em ser implementado, ele precisa de 3 a 5 anos. At least in the United States. Pelo menos nos Estados Unidos. At some point, it's necessary to also look at some of your policies, some of the rules, processes, and procedures, and change them so that they can support this practice. E aí vai chegar um ponto em que tem que examinar quais são as regras da escola, qual é o regimento interno, o que precisaria mudar, o que precisaria usar-se palavras diferentes para se adaptar àquilo que está sendo feito na escola. How is time organized and used? Como é que o tempo é organizado e como é que o tempo é usado? Your discipline policies. Quais são as políticas de disciplina? How do you measure success for a teacher? Como é que vocês medem sucesso para um professor? These are important processes that will need to reflect your new restorative values.
Então, esses são processos importantes e esses processos precisam refletir as ideias que estão sendo implementadas. But until you've built some cultural practice of these in your community, Mas até que você construa essa prática dentro das comunidades, you can't really know what needs to be changed você não consegue saber exatamente o que precisa mudar. and people won't understand why these processes might need to change. E as pessoas podem ainda não estar prontas para saber por que esses processos da escola têm que mudar. But once these processes are going, people will understand the need to start to look at changes in certain aspects of your schedule, certain aspects of, again, how you routinely handle discipline, what the rules are, and so on. Mas, quando você já está com a prática andando, aí fica mais fácil de enxergar e de aceitar que algumas mudanças têm de acontecer. No esquema de horários, como é que nós vamos reservar tempo para isso, e em tudo, de uma maneira geral. And this is the next idea. All along the way, because you're talking about cultural change, E essa é uma ideia nova. Durante todo o caminho, por ser essa uma mudança cultural, it's important to be telling your story about what you're doing as a school community. é importante contar a história daquilo que vocês estão fazendo como uma comunidade escolar. You need to think about the communication. Tell the story of what you're doing in art. It should be on your website. It should become part of your identity. Então, pensar em como colocar isso dentro do website, por exemplo, da escola, porque isso vai acabar fazendo parte da sua identidade. Use the arts, use celebration to talk about how you are, what's the story of what's happening, how circles are impacting your community, what your values and vision are for yourself. It's very important that you start to articulate this in the visual environment and in your language. Então, isso é muito importante que faça parte da comunicação visual, que faça parte da linguagem que se usa, e sempre contando a história do que está sendo feito, o que está acontecendo, e que seja isso através de arte, seja isso através de escrita, de alguma forma, essa história tem que estar presente, tem que estar sendo contada. So the final phase is also the idea of sustainability. A fase final é a ideia de sustentabilidade To have your own ongoing capacity for training, e de ter a sua própria equipe ou a sua própria capacitação para novos facilitadores na escola. for introducing new students, new teachers, new parents, E apresentando alunos novos, professores novos, pais novos que começam a trazer seus filhos para a escola. and this should be reflected in the language that you have developed as a school together to talk about how you are together and who you are. E isso tem que aparecer na linguagem que você usa quando você vai falar quem vocês são e como é que vocês trabalham, como está funcionando. And it's reflected in the fact that you have practices of circle and relationship building, E isso vai estar refletido porque vocês vão ter práticas, vocês vão estar construindo relacionamentos. that have built into your routine activities of the E school. que isso faz parte da rotina diária da escola. And it should be reflected in the norms and habits of mind. E deve estar refletido também nas normas e na mentalidade da escola.
so that all of your school community is using these ideas naturally. Para que toda a sua comunidade escolar esteja usando essas ideias de uma maneira natural. So when something happens, people ask, who was impacted by that? Então, quando alguma coisa acontece, que seja feita a pergunta: quem foi impactado por isso? So the idea of how do we make this right is a common response that children have and adults have. E a ideia de como é que nós vamos responder a esse dano já vai ser uma ideia que vai estar com os professores, com os alunos. Because culture is sustained by our language, by our habits and practices, and Porque a by cultura é sustentada pela nossa linguagem, pelas práticas and by our norms, how we behave. e towards pelas one another. nossas normas, como é que nós nos comportamos. And again, no one does culture by themselves. E, novamente, repetimos que ninguém faz uma cultura sozinho. But cultures do evolve and they do change. Mas as culturas evoluem e mudam, But cultural change is something we have to do together. mas a mudança cultural é algo que nós precisamos fazer juntos. So you are creating an environment for everyone in your school Então você está criando um ambiente que para todos da sua escola, through constant practice em que vai haver uma prática constante to do cultural change together. para fazer essas mudanças de esperança juntos. I think that's okay. Yep. That's great. Ok.